todas muito bem-vindas ao programa Para Elas, aqui na TV Poa, Canal 6. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui apresentando esse programa que tem o objetivo de compartilhar informações do universo feminino. Muitas delas, desde saúde, família, beleza, moda, bem-estar. Vem com a gente, fica com a gente que o programa de hoje está incrível. Mas antes de falar sobre as nossas convidadas, eu vou falar sobre os nossos patrocinadores e apoiadores. Este programa tem o apoio da Macro Office, Centro de Eventos e Negócios, aqui de Porto Alegre, onde a gente faz todas as gravações destes programas. Da Priscila Oliveira, fotógrafa, que é responsável por todas essas gravações, pelos making-offs, pelas fotos. A Conteúdo Ativo, que foi a criadora desta vinheta do programa. Também da Canadá Intercâmbio, que vai desde o idioma à imigração. Os meus cabelos são cuidados pela cabeleireira Patrícia Guterres. E eu estou vestindo as roupas da Me Veste. Este programa vai ter participações especiais. A gente vai ter o Dicionário da Moda com a Michele Zavadil, onde ela vai explicar essas terminologias, esses conceitos da moda que muitas vezes nós, que não somos da área, não entendemos e acabamos deixando de aproveitar o que esses conceitos podem nos trazer de benefício e nos favorecer. As nossas convidadas de hoje teremos a Tatiana Dalcin, que vai falar sobre direito trabalhista, a doutora Ângela Ozeberg, que vai falar sobre saúde bucal na menopausa, e a Michele Anauan, que vai falar sobre gestão digital. E preparados para a nossa mensagem do dia, precisamos hoje de muita concentração para ler essa mensagem muito especial que foi escrita pelo meu sogro, gente, pelo seu Guilherme Bon, que foi a capa do livro Destino Sucesso, que é o livro do Rogério Bon. Então vamos lá para a mensagem. Para alguns, as crises que envolvem o mundo são motivos para desânimo, o abandono de planos, pensar que não vale mais a pena. Esses estão a um passo do fracasso. No mundo em que as crises, guerras entre povos causam morte e destruição, maiores são os desafios a vencer. Aquele que tem o espírito empreendedor, sabedoria e obstinação vai procurar encontrar o seu destino, superando um a um os obstáculos que se apresentam. As grandes vitórias são conquistadas nas pequenas batalhas do dia a dia, e estas nos levam a procurar e encontrar o destino de sucesso reservado aos corajosos e aos preparados. Gostou? Eu também gostei, adorei. E você quer ter a sua mensagem, a sua poesia, o seu texto lido aqui no nosso programa? Entre em contato conosco lá no Instagram, Para Elas na TV, e deixe a sua mensagem. Nos acompanhe e vamos lá para este programa que está incrível. Estamos iniciando agora Para Elas na TV. Estamos aqui agora com a Tatiana Dalcin. Ela é advogada com especialização em Direito Notorial e Registral, Civil e Processo Civil, Trabalho e Processo do Trabalho, e atua na área há 11 anos. E também é coautora do livro da Mulher Empreendedora, que o lançamento está previsto para este ano, mas lá em novembro. Tatiana, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. Por nada. Tatiana, conta um pouco da tua jornada, da tua história, para que as pessoas possam te conhecer também.
Bom, eu sou natural de Santa Cruz do Sul, né? Morei em Progresso desde meus 3 anos de idade, onde fui criada, enfim. Uh, sou a primeira de 4 filhas, né? Dos meus pais. E cursei Direito, Faculdade de Direito na Univates, lá no Vale do Taquari, vindo depois a fazer essas especializações, né? Sou casada, tenho 2 filhos hoje e estou morando em Porto Alegre há 11 anos, né? Fui ainda em Progresso, tabeliã registradora substituta por 8 anos, né? Cartório lá. E depois, em Porto Alegre, atuei diretamente mais como advogada mesmo, na área preponderantemente trabalhista, né? Olha só que interessante. Trabalhista. Direito trabalhista é sempre algo que a gente precisa ter bem próximo dos nossos negócios. A gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação sobre muitas questões importantes que a gente precisa saber quando a gente tem os nossos negócios referente a essa área mais específica, né, Tatiana, que é a área que você mais atua, que é extremamente importante a gente saber. Por exemplo, tu estava falando sobre a questão da contratação por MEI. Traz um pouco sobre a tua percepção e como é esse trabalho no seu dia a dia de tem problemas, não tem problemas, é melhor, não é? Quais os direcionamentos que você poderia trazer para as pessoas que estão nos assistindo referente justamente à contratação por MEI? Certo. Ana, essa é uma questão muito recorrente, né, nos questionamentos diários, né? Eu atendo tanto a parte reclamante quanto reclamada, que é a empresa, né? E essa questão, ela sempre vem tanto do trabalhador quanto do empregador, né? O que acontece? Muitas vezes uma empresa quer contratar através do MEI, né? Só que não está preparado, não sabe exatamente como funciona, enfim. Então, como prestador de serviço, né? E na prática, muitas vezes, não é o que acontece. Às vezes, contrata como prestador de serviço, mas as exigências acontecem, né? Como aconteceriam para um empregado vinculado à CLT, né? Com cobrança de horários, né? Com subordinação, com pagamento de salário, né? Então, tem toda uma questão que acaba descaracterizando esse contrato, muitas vezes de prestador de serviço, do MEI, né? E acaba caindo na seara do vínculo de emprego propriamente dito, né, de CLT e tal. E muitas vezes acaba por não assinar a carteira desses trabalhadores, enfim. E aí, futuramente, né, acaba muitas vezes acabando na justiça mesmo, né, nas varas do trabalho aí, para conseguir solucionar essas situações que por vezes eles não conseguem resolver extrajudicialmente, né. Sim. E o que caracteriza, quais são as características principais que tu pode trazer referente a essas características que vinculam um prestador de serviço? Porque quando a gente fala assim, contratação por MEI, não é bem uma contratação por MEI, é uma contratação de prestação de serviço de uma outra empresa. Só que, para que as pessoas que não estão acostumadas com essas terminologias do que é MEI, do que é CLT, eu vou pedir para você explicar um pouquinho o que é o MEI e o que é CLT, porque aí a gente vai entender o que caracteriza uma contratação por CLT e uma contratação de prestação de serviço por CNPJ, que é um tipo, uma característica de empresa de CNPJ, é o MEI. Traz um pouco sobre essas duas explicações e também o que caracteriza esses vínculos. Certo. O que caracteriza são os requisitos ali, né? O vínculo de emprego, ele é caracterizado pela subordinação hierárquica, né? Tem que ter a presença ali do superior hierárquico, determinando de que forma vai ser realizado o serviço, né? A questão dos horários, né? Por exemplo, vai começar tal horário, vai terminar em tal horário, né? Isso são do vínculo. A questão da onerosidade, o pagamento de salário no final do mês, né? A questão da pessoalidade, tem que ser aquela pessoa mesmo que vai ir, né? Não pode se fazer substituir, né? Em outras situações, né? Enfim, tem a exclusividade não é um dos requisitos, né? Mas muitas vezes, quando surgem alguns problemas, né? Acaba indo, não, mas ele tinha como trabalhar também em outro local, então não era empregado. E isso não é uma das questões, né? E por outro lado, o microempreendedor individual, ele é um prestador de serviço, né? Ele pode prestar serviço para as empresas, desde que ele não esteja submetido, sujeito a esses requisitos que eu comentei ali, né? Ele pode se fazer substituir por alguém da equipe dele, porque é uma empresa, né? Então ele pode não ir pessoalmente, mas pode enviar alguém que trabalhe com ele, sem problema nenhum.
ele tem que realizar o serviço, mas não exatamente no cumprir carga horária de trabalho, né? Que é isso que acaba muitas vezes vinculando, né? E ele é pago pelo serviço prestado, e não o valor no final do mês, o valor mensal, sempre igual, né? Muitas vezes a questão da própria emissão de notas fiscais, né, mediante pagamento, que acaba, tu vê ali, se elas são alteradas, se são sequenciais, né? Muitas vezes o microempreendedor acaba tirando notas sequenciais para a mesma empresa, quer dizer que ele só trabalhou para aquela empresa. Então, muitas vezes acaba aí retirando o caráter, né, de prestador de serviço e acaba configurando o vínculo de trabalho. Perfeito. Certo, sou uma empresa e estou contratando um profissional por MEI e agora esse MEI, essa pessoa que eu contratei, está reclamando na justiça os direitos dele. O que acontece nesse processo que você pode trazer como sugestão para os empregadores referente a esse processo que está acontecendo? Certo. Na justiça, o que acontece? Tem o princípio da primazia da realidade, né? Existe um contrato de prestação de serviços, mas, por outro lado, o direito do trabalho ele é regido por vários princípios, entre eles o da primazia da realidade, que vale o que acontecia realmente na prática, né? Então, nesses casos, o empregado muitas vezes entra pedindo justamente a nulidade daquele contrato de prestação de serviços que tinha com a empresa, e aí o que vai definir justamente a prova, né? Prova testemunhal, prova documental, né? Muitas vezes e-mails trocados, mensagens de WhatsApp, coisas que acabam ali desconfigurando a questão do prestador de serviço e vinculando, né, ao próprio contrato de emprego. Então, o que seria o ideal realmente, né? Não tem problema nenhum as empresas contratarem um prestador de serviço, né, para determinada prestação de serviço, mas sempre observando os requisitos, né, para não caracterizar o vínculo de emprego se realmente não é um vínculo de emprego. Porque quando tu contrata o prestador de serviço, é para prestar um serviço, ele não é empregado, né? Então, ele não pode jamais ser submetido às mesmas obrigações, vamos dizer assim, de que o empregado que está contratado pela CLT, né? Sob pena justamente de incorrer nessa afronta, né? A legislação trabalhista e acabar, por vezes, tendo que resolver o problema na justiça. Né? Perfeito. Então, eu vou te perguntar outra questão. Quais são, normalmente, as maiores situações mais recorrentes, por assim dizer, as situações mais recorrentes referente aos problemas que você atua, situações que você atua na justiça com a questão trabalhista? O que acontece normalmente nas empresas que é recorrente e que você fala assim, nossa, isso vem se repetindo, é importante a gente falar com o empregador, falar com o empresário, com o empreendedor, que esse tipo de coisa não pode fazer, porque sim, normalmente acaba chegando para a justiça. Sim. É uma coisa que a gente sempre comenta, né? A importância do preventivo, né? Antes de deixar chegar, né, na judicialização, né? É de tu ter na tua equipe pessoas qualificadas de RH também, né? E principalmente as pessoas que tu escolhe para serem os superiores hierárquicos, né? Porque muitas vezes essa pessoa não tem o perfil de liderar, não tem o perfil de conversar com os colaboradores, enfim, e esse é um dos principais motivos que o pessoal acaba procurando depois. Claro, tem questões recorrentes, horas extras, intervalo, intrajornada, acúmulo de função, várias coisas, mas o que a gente vê principalmente uma mágoa no trabalhador quando ele chega é a questão do assédio moral, que muitas vezes é cometido no trabalho e muitas vezes em razão de prepostos, né, superiores hierárquicos mal preparados, né, ou que não... Enfim, que não tem aquela base que deveria para ter aí o contato e o discernimento para conversar com os trabalhadores. Isso, infelizmente, é um dos principais motivos que eu vejo que o pessoal chega, assim, às vezes mais magoado, né, com uma situação e acaba daí, claro, vai entrar na justiça, já vai requerer todos os direitos que ele entende que foram sonegados, né? Perfeito. Então, eu vou te perguntar assim, o que caracteriza um assédio moral? O assédio moral hoje, a gente, basicamente, né, claro, tem ramificações ali, tem ramificação até para o assédio sexual e tal, mas o assédio moral, basicamente, vem de gritos, humilhações, exposição ao ridículo, né, tratar, enfim, com desrespeito, né, muitas vezes cobrança excessiva de metas, ranqueamento de funcionários, né, na frente de todo mundo, em grupos de WhatsApp, né, muitas vezes a gente acaba comprovando esse assédio moral em conversas de WhatsApp, e-mail, enfim. Então, essas são as questões primordiais, assim, né? E o assédio moral, ele pode ser tanto de superior hierárquico quanto de colegas, né? De mesmo nível hierárquico. Então,
Quando acontece através de colegas e os superiores não tomam uma atitude, a gente é entendido no direito como ausência de um ato inibidor daquela conduta, e aí responsabiliza de qualquer forma a empresa pelo ato desse superior ou dos colegas. Olha aí que interessante. Tatiana, agradeço muito a tua participação. Esse é um tema muito extenso, que por diversas vezes a gente poderia te trazer aqui, a gente conversar, trazer mais situações referentes a isso, mesmo porque eu ainda fiquei com mais... Eu ia fazer a pergunta, mas eu vi que o tempo estava acabando ali, que era justamente... Eu vou pedir para você finalizar a tua fala, justamente falando sobre isso, que é o tipo de prova, por exemplo, ela é falada, é um assédio moral falado, escrito, tu trouxe essa questão do WhatsApp, o que as pessoas têm que tomar justamente cuidado, porque tudo acaba se tornando uma prova. Então, e-mails, traz um pouco disso pra gente. Isso, exatamente, Ana. As provas podem ser documentais, né, print de WhatsApp, com e-mails trocados, né, conversas ali. Pode ser provas periciais, alguma situação que depende de um perito, e pode ser prova testemunhal também. Normalmente, o assédio moral, ele acaba sendo ali com questões de mensagem de WhatsApp e testemunhal mesmo, né, que as pessoas acabam fazendo na frente de outros colegas, e esses colegas acabam depois comprovando, né, mas tem várias maneiras, tem através de ata notarial, por exemplo, feita em cartório, tem uma série mas as mais comuns são essas. Tatiana, muita gratidão pela tua participação, pela tua entrevista. É muito relevante para nós que somos empresários, empreendedores, sabemos de todas as informações, como você falou, para que a gente possa prevenir qualquer tipo de situação que leve ao litígio. Mas nosso tempo está acabando, vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. É isso, Ana, muito obrigada, agradeço o convite para participar. E é isso aí, pessoal. Acho que aí no nosso assunto, as questões relativas a trabalho, se forem regidas com respeito e empatia, muito provavelmente vão conseguir ser resolvidas no próprio extrajudicial, né? E é isso aí. Perfeito. Antes que a gente esquece, como que faz para entrar em contato com a Tatiana? Sim. Eu vou deixar... meu escritório é na rua Santos Dumont, 1500, sala 706, no 4º distrito. A minha arroba do escritório é Calderaro Dalcin Advocacia. E, pessoal, Tati Calderaro Dalcin. Muito obrigada. Muita gratidão. E você que esteve conosco até agora, ainda temos, sim, muito mais para elas, para você. Olá, eu sou a Michele Zavadil, CEO e fundadora da Mivest Brasil. A Mivest é uma rede de franquias de brechós premium e outlet, e somos uma startup que trabalha na entrega de tecnologia e know-how para quem deseja empreender na área da moda circular. E falando em moda circular, hoje eu vou trazer um termo aqui no Dicionário da Moda para elas na TV, que com certeza você já deve ter escutado, que é o upcycling. Você já ouviu falar dessa técnica? Na verdade, o upcycling nada mais é do que o reaproveitamento de tecidos que sobram do corte das indústrias. Ou seja, toda peça que é produzida gera resíduos, gera um corte, e desse corte sobram retalhos. E essas sobras de retalho geram muita poluição. Lembrando que a indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo, só perde para a petrolífera. Pensando nisso, estilistas e marcas há muito tempo já vêm desenhando modelos para que possa ser reaproveitado esse tecido e produzido novos produtos com isso. O upcycling é exatamente isso, uma técnica que faz com que uma nova peça surja a partir de retalhos que sobram de cortes de produção. E é muito legal, porque essas peças acabam se tornando peças exclusivas, únicas, pois são geradas a partir da harmonização desses retalhos. O que você achou? Você já sabia disso? Já sabia que o upcycling era uma técnica de reaproveitamento que ajuda a economia circular e a moda também a se tornar mais circular, fazendo com que o ciclo, né, de vida daqueles produtos, daqueles tecidos que são produzidos, seja maior e tenha mais aproveitamento.
Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e do transporte da sua gente. É por isso que a Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, já instalou 380 novos e modernos abrigos de ônibus, com iluminação, muitos deles com Wi-Fi e tomadas para carregar eletrônicos. Até o final do ano, serão 450 novos abrigos. Cuidar do transporte da nossa gente é seguir revitalizando 9 terminais, como os da Princesa Isabel, Antônio de Carvalho, Jaime Caetano Brown, Nilo Wolff e Parobé, que recebem 250 mil pessoas por dia. É colocar na rua 170 novos ônibus e mais 30 até o final do ano, só para oferecer mais conforto e qualidade para a população. É garantir que você pague o mesmo valor de passagem há 2 anos. Cuidar do transporte da nossa gente é um grande desafio. É para isso que a Prefeitura trabalha todos os dias. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Cinto de segurança no banco de trás? Acho desconfortável. Pare de usar desculpas. Use o cinto de segurança também no banco de trás. Tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos, podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Olha só que maravilha! Estamos agora conversando neste bloco com a doutora Ângela Osdeberg.
Ela é cirurgiã dentista e proprietária da clínica Vita Center. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é a saúde bucal na menopausa, mas ela também tem capacitação em pacientes especiais, laser terapia, harmonização orofacial, especialista em endodontia, ortodontia e medicina chinesa. São muitos assuntos que eu queria saber aqui, conversar sobre um monte de coisas, mas hoje a gente vai focar mais na saúde bucal, na menopausa. Mas, doutora, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas. Muito obrigada. Primeiramente, quero te agradecer esse convite para que a gente possa desenvolver esse assunto que ele é tão, às vezes, sofrido até para a mulher, que é a menopausa. Tá? E a menopausa, ela traz um monte de influências, não só gerais, como bucais. E muitas vezes as mulheres desconhecem. Porque, enfim, a mulher, ela tem duas fases de grandes modificações na vida. Uma, eu digo, a primeira são as alterações hormonais na menarca, que é a primeira menstruação. E depois nós temos a segunda fase, que é a menopausa, que é uma fase onde acontece diminuição muito de hormônios e traz algumas consequências, não só na saúde em geral, mas também na saúde bucal. Então essa fase da mulher, da menopausa, é uma fase, Ana Paula, que eu digo assim, muito importante para autoconhecimento, né? Não só do corpo, mas dela também, para que todos esses sintomas que essa fase traga, eles sejam amenizados. E no aspecto bucal, algumas alterações, principalmente iniciais, elas são meio imperceptíveis, né? A menopausa, ela pode trazer um aumento de cáries, ela pode trazer um aumento de inflamação gengival, diminuição do fluxo salivar, ronco, problemas respiratórios e tudo isso, muitas vezes nesse turbilhão que a gente altera de hormônio, que vem também outros sintomas, né, gerais, passa desapercebido e a mulher não tem essa ideia do quanto isso vai influenciar na sua saúde bucal. Perfeito. E aí eu vou entrar numa questão de idade, né? Quando a gente fala assim, menopausa, que idade se entra na menopausa? E uma média, eu sei que depende do organismo da mulher, eu imagino que tem alguma coisa assim, mas tem ali uma idade média que normalmente esses sintomas começam a aparecer mais intensamente. Até mesmo para a pessoa se preparar, porque às vezes, assim, o que seria a idade ali, menopausa? Porque eu posso ter esse tipo de sintoma com a idade que eu tenho hoje e pensar assim, será que eu estou entrando na menopausa? E não é assim, talvez a gente tenha alguns desses sintomas, mas não necessariamente a gente está entrando na menopausa. Mas, ao entrar na menopausa, é importante ter esses cuidados com esses sintomas. Qual seria essa idade que deveria começar a observar melhor, que não é só por acaso, mas que pode ser influência da menopausa? Claro que assim, é sempre muito importante a mulher consultar a sua ginecologista para que, através de exames, ela possa ter, então, essa resposta se está iniciando uma pré-menopausa ou não. Porque a menopausa, ela varia muito realmente de mulher para mulher, né? Então, assim, a média que se dá é a partir dos 47 anos. Mas hoje, devido a vários fatores, principalmente estresse, hoje já está se falando muito de menopausa precoce. Então, muitas mulheres que entram na idade de 40 anos, 38 anos, às vezes já iniciam essa menopausa precoce. Claro, é uma menopausa muito pontual, né, muito específica, não é comum. Mais comum a partir dos 47. Mas o importante é realmente você consultar a sua ginecologista, realizar os exames. Normalmente tem uma série de exames hormonais que é para que a gente se verifique, né, esse índice hormonal, porque o que é a menopausa ali? A menopausa é uma baixa de alguns hormônios, como estrógeno, progesterona, estradiol. E estes hormônios é que acabam acontecendo, acometendo melhor, né, a gengiva, a saliva, os dentes, porque com baixa de alguns hormônios você diminui o teu fluxo salivar. Por exemplo,
né? Vamos conversar sobre isso. Diminuição de fluxo salivar, ele consequentemente já traz a questão do aumento de probabilidade de cárie. A diminuição de um fluxo salivar, ele pode te proporcionar um mau hálito. Então, a diminuição de um fluxo salivar, ele pode te ocasionar também a dificuldade toda mastigatória. Então, olha só, um item, né? Então, assim, eu sempre digo, a menopausa, a gente pode ficar falando horas sobre, né, as consequências bucais, corporais da menopausa, mas é muito importante a mulher estar sempre muito alerta, não só nas alterações corpóreas, mas essas questões bucais e fazer então a associação. Aí entra a questão do autoconhecimento que a gente fala. A gente se autoconhecer, como é que é a nossa reação pré-TPM, né? Como é que está essa questão toda de fluxo sanguíneo, enfim, que vai trazer essas consequências bucais. Sabe que assim, ó... Antes de você mudar o assunto, deixa eu entrar ainda nessa questão da diminuição salivar. E aí tu trouxe as consequências e eu vou perguntar para você, por exemplo, o que a gente pode fazer para ou reduzir esse sintoma ou algo que não esteja agradável pela diminuição salivar, que possa melhorar o bem-estar da mulher referente a isso. Então, pedir assim, quando tu trouxer esses pontos de, pode acontecer isso, isso e isso, tá? E aí o contraponto, como que a gente pode fazer, o que pode ser feito para reduzir esse mal-estar e trazer um bem-estar para a mulher, mesmo ela vivenciando este momento? Ótima essa tua pergunta, sim, porque realmente, né, a gente quer saber como resolver, né? Sim. Não é, tá, e daí tô assim agora, né? Exatamente. Então, assim, quando a mulher ela entra na menopausa, claro, aí ela tem que avaliar com o médico dela se tem a possibilidade de reposição hormonal. Né? Porque regulando esses hormônios, consequentemente, esses sintomas também vão amenizar ou até desaparecer. Mas também tem algumas mulheres que não podem ou não querem fazer a reposição hormonal ou ainda não é o período. Por exemplo, a pré-menopausa, ela não te permite ainda a reposição hormonal. E uma pré-menopausa muitas vezes leva até 2 anos para finalizar. Então, nesse momento, existe sim tratamento de laser terapia para melhorar o fluxo salivar. Existem salivas artificiais hoje no mercado, muito fácil de adquirir. Né? Então, tem solução, sim. Perfeito. Então, a gente volta para a questão do autoconhecimento, sobre a importância da gente ter autoconhecimento, além da percepção de todos os sintomas que tu estava iniciando ali, mas também da melhoria. Pois então, a questão é, você melhora um ponto, é isso que nós estávamos falando, nós vamos consequentemente melhorar outro. Por quê? Diminuir o fluxo salivar, você muda toda a sua flora bucal e consequentemente vai aumentar esse índice de cárie. Uma coisa bem importante com a relação até a questão gengival que a gente falou, tá? Sim. Não é que a menopausa ela vai trazer para a mulher a questão de uma inflamação gengival. Ela aumenta as chances. É que nem uma mulher quando está grávida. A mulher quando está grávida, muitas vezes ela tem o que a gente chama de gengivite gravídica, que é especificamente um momento de inflamação por alterações hormonais no corpo. E isso depois que os hormônios se regularizam, volta ao normal. O interessante, claro, né? Como a questão toda de saúde bucal é multifatorial, não pode deixar de lado a qualidade de escovação. Sim. Olha só que perfeito. Então, assim, tu trouxe alguns, vou citar aqui alguns efeitos que tu trouxe da saúde bucal, que foi a questão da saliva, que foi a questão da cárie, que isso gera uma questão de, por exemplo, mau hálito. Quantas vezes a gente não parou para pensar que aquilo que a gente está sentindo já é o resultado de um problema que a gente está vivenciando, né? Igual você trouxe na menopausa. Então, o que tu pode dizer para as mulheres observar sobre essas questões? Olha, gente, observa tais fatores e tais fatores. Que isso pode ser, e a gente sempre trata na questão do pode ser, a gente não pode dizer, como você falou, precisa da ginecologista para poder fazer todos os exames, entender? Pode ser fatores da menopausa e que pode ser tratado no teu consultório, né?
Então, o que assim, eu, né, aconselho, falo, primeiramente, a gente não tem que entrar, né, em desespero ou, né, porque tem solução, tem tratamento, né? Consultar, sim, a médica, a ginecologista, para, em primeiro lugar, verificar se realmente é um período de pré ou menopausa, e aí, sim, observar esses sintomas bucais. Revisões clínicas no dentista, periodicamente, é muito importante. A questão toda óssea, que também a mulher tem a questão da osteopenia, a osteoporose, e isso influencia nas questões bucais. E não só bucais, né, Ana Paula? A questão também facial, que hoje em dia está muito em alta essa questão de harmonização orofacial. Só que o que acontece, isso também faz parte de um processo fisiológico da mulher. Então, perda óssea, perda muscular, né? E também, para esse ponto, é importante a questão hormonal. Não adianta você procurar também a resposta, o tratamento, se você não tem um auxílio médico nessa questão hormonal, tá? Meu conselho é, se auto-observem, se autoconheçam e sejam felizes. Ai, que maravilha! Doutora Ângela, muita gratidão. Eu ia pedir uma mensagem final, mas você já trouxe a mensagem final. Te agradeço por você ter vindo aqui compartilhar tantas informações com a gente, muito importante, ainda mais de um assunto que é pouco falado, e isso eu achei muito interessante, até mesmo traz esse start de, alerta para eu cuidar disso também, porque a gente ouve de tantas outras partes do corpo referente à menopausa, mas a gente escuta muito pouco referente à saúde bucal. Parabéns pelo seu trabalho. Muito agradeço muito. O espaço está à disposição. Quando tiver outras informações que tu queira trazer, a gente fica muito feliz. Estamos aqui à disposição para que a gente possa compartilhar mais e mais informações. Muito obrigada. Por nada. E você que esteve conosco até agora, saiba que ainda temos muito para elas, para vocês. O governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul, com parques, polos tecnológicos e agritechs, em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com o terceiro aeroporto mais movimentado do país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, possui o quarto maior parque industrial do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma carteira de 16 projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqua Loucos é
Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e do transporte da sua gente. É por isso que a Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, já instalou 380 novos e modernos abrigos de ônibus, com iluminação, muitos deles com Wi-Fi e tomadas para carregar eletrônicos. Até o final do ano, serão 450 novos abrigos. Cuidar do transporte da nossa gente é seguir revitalizando 9 terminais, como os da Princesa Isabel, Antônio de Carvalho, Jaime Caetano Brown, Nilo Wolff e Parobé, que recebem 250 mil pessoas por dia. É colocar na rua 170 novos ônibus e mais 30 até o final do ano, só para oferecer mais conforto e qualidade para a população. É garantir que você pague o mesmo valor de passagem há 2 anos. Cuidar do transporte da nossa gente é um grande desafio. É para isso que a Prefeitura trabalha todos os dias. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Estamos aqui agora conversando com a Michelle Anauã, ela que é CEO da MA Marketing Digital e atua nessa área do digital, da gestão digital para empreendedores. Michelle, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo meu conhecer a Michelle nessas atividades empreendedoras para mulheres. Nos conectamos, ela desenvolve muitas atividades nessa área digital, tem um trabalho muito interessante na gestão digital, que é algo muito importante, porque muitas vezes a gente vê trabalhos sendo desenvolvidos de forma digital sem uma gestão. Que é que comumente a gente vê muita gente fazendo cards de todos os jeitos, de todas as formas, sem uma estratégia, e você atua diretamente na área da gestão digital, de uma forma muito específica e com estratégia. Mas antes da gente entrar nesse aspecto mais específico, conta pra gente um pouco sobre a sua jornada empreendedora. A minha jornada empreendedora é bem jovem, podemos dizer assim. Eu estou aí há 2 anos empreendendo sozinha, né, digamos assim, somente eu. Eu venho da área do marketing, né, do marketing digital, onde eu trabalhava para uma empresa, foi a empresa que me ensinou tudo sobre marketing digital. Na verdade, eu venho da área de TI, e vou vindo de uma área para outra. E entrei no marketing digital muito assim, às vezes eu digo que por acidente, mas eu creio que não é acidente, né, que tudo tem um propósito. E eu entrei no marketing digital, trabalhei nessa empresa com muitos clientes na questão do e-commerce. E a partir dali, quando a empresa realmente fechou a parte de consultoria deles, eu saí da empresa e comecei a trabalhar sozinha, porque os próprios clientes, alguns vieram junto comigo já, então eu meio que fui forçada a trabalhar, a continuar aquele trabalho. E aí, como eu já tinha uma empresa constituída, eu acabei virando uma empreendedora e tendo que buscar o que é ser um empreendedor, né? Porque não é só ter um CNPJ,
tem muita coisa por trás disso, e eu acabei indo atrás disso e ajustando ali todas as pontas soltas para realmente virar uma empreendedora, e estou aí fazendo isso até hoje. Até hoje não aprendi tudo que eu precisava aprender, eu não sei se a gente aprende tudo em algum momento. Eu ia fazer esse comentário. Mas eu estou aí buscando fazer esse trabalho da melhor maneira possível e estar sempre junto com outros empreendedores, da onde eu posso ajudá-los, eles também podem me ajudar bastante. Olha só, que interessante. Quando tu traz essa fala de estou disponível para ajudar a contribuir com os empreendedores, mas também a aprender, porque isso é muito grandioso, agrega muito valor. Porque trazendo um pouco para a minha atividade profissional no dia a dia, eu sou consultora e tem esse contexto de aprender muito. Cada empresa que a gente vai desenvolver as consultorias, a gente aprende sobre aquele negócio, leis, terminologias, e essa troca é muito boa, porque conforme a gente vai levando conhecimento, a gente também vai agregando conhecimento sobre cada negócio da área de atuação que a gente faz. Exatamente. E, Michele, me traz um pouco sobre o conceito do que é um marketing digital para quem ainda não sabe. Marketing digital nada mais é do que tu trazer a tua expertise, o teu produto, o que tu vende, enfim, para a área digital, para a internet. Isso é marketing digital, é vender na internet. Mas isso é só um conceito, na verdade. Vender na internet tem todo um conjunto de afazeres, né, de propostas. E eu trago a gestão digital exatamente em cima desse conjunto. Eu entendi, ao longo dos anos, desses 6 anos que eu trabalho com marketing digital, que não adianta só, quando falo em marketing digital, as pessoas pensam no Instagram, né? O Instagram é um canal digital. Então, assim, tem vários outros dos quais a gente pode estar trabalhando. E para eu saber qual canal que eu preciso estar trabalhando, que eu preciso entregar para aquele público, o que aquele público precisa, eu preciso entender quem é esse público. Para entender quem é esse público, eu preciso entender qual é o meu produto, qual é o serviço que eu entrego. Então, são várias coisas que eu preciso entender para depois fazer o marketing, para depois vender. Porque senão eu vendo alguma coisa, eu coloco as coisas na internet, jogo na rede, sem estratégia. E mesmo quando eu sei aonde que eu vendo o meu produto, o meu serviço, eu preciso ter estratégia para chegar naquele cliente, naquele público que eu tenho. Não é simplesmente, eu tenho um produto e quero vender para ti. Hoje não se vende mais produto, né? Hoje se fala muito sobre as pessoas. E é isso que nós vendemos na internet, isso que nós entregamos na internet. A solução para um problema. Então, se tu tem um problema e eu tenho a solução desse problema, eu não tenho um produto simplesmente. Eu tenho a solução do teu problema. Seja ela autoestima, seja ela um conhecimento, seja qual for. Se eu tenho essa solução, eu preciso trazer isso para ti. E ainda tem aquelas pessoas que vendem uma solução, têm uma solução, mas o público dela não sabe que precisa disso. É o caso do marketing digital. Nem todo empreendedor sabe que precisa estar no online. Ele acha, não, estou aqui no offline, está tudo certo. Não, ele também precisa estar no online. E o trabalho estratégico que a gente faz é trazer para essa pessoa o quanto que ela precisa daquele produto ou daquele serviço para que ela comece a entender como trabalhar isso na internet estrategicamente, conversando com o público em todas as fases que esse público vai estar para chegar na compra do serviço. Então, tu entende que é um relacionamento, né? As redes sociais, elas são realmente redes de relacionamento. E vão muito mais além, não é relacionamento entre pessoas que se conhecem. É relacionamento entre pessoas que precisam umas das outras. E a gente trabalha estrategicamente em cima desse patamar. A gente olha para o negócio do cliente numa visão de 360, entende qual é o produto, qual é o público-alvo, aonde ele deve estar, e a partir daí a gente conversa junto com o cliente qual a estratégia que a gente vai trabalhar para que esse cliente possa chegar, então, no público dele e fechar uma conexão, fechar uma venda. Olha só, que interessante. Eu já ia justamente te perguntar. Não tenho esse marketing digital, eu não tenho essa gestão digital da minha empresa, do meu produto, ou do meu serviço, ou do meu negócio, por onde começar? E aí tu trouxe alguns exemplos. Tu poderia trazer pra gente o caminho, que não sei de nada, não tenho informação nenhuma,
Por onde eu começo? Você poderia trazer algumas sugestões para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Por onde eu começo é bem complexo, assim, porque às vezes a maioria quer começar pela rede mais visada, né? Nem sempre é a rede mais visada. Eu sempre trago um exemplo, por exemplo, um exemplo assim de quem faz costura criativa. Costura criativa está muito em moda, né? Bolsinhas, porta-óculos, é bem legal. Só que a costura criativa, ela não está na rede mais visada, ela está na outra rede. Porque os grupos estão lá e tudo mais. A minha mãe faz costura criativa, minha mãe vai lá e entra no grupos e olha e busca ali bases para ela poder fazer a costura criativa. Onde que está esse público, né? Como que eu vou falar com esse público? Então, o primeiro trabalho é exatamente esse. Não tendo nada de marketing, quero fazer marketing digital. Onde se fala, quero fazer anúncio online. Legal, vamos arrumar casa primeiro. Não tem como. Boa! Gente, para aí tudo pra gente colocar assim um destaque, um holofote nisso que ela falou. Vamos arrumar a casa primeiro. Não adianta sair divulgando a torta e a direito. E aí, chegou a informação até a Ana. Beleza, vi que tem ali, tá vendendo um produto, me interessei por aquele produto, porque chegou a divulgação, entro na rede social dessa pessoa. E não tem informação nenhuma, não está organizado, não tem um link de compra. E aí? Ana, eu entro em parafuso, assim, porque nunca mais, há 6 anos que eu não entro numa rede social ou num site sem aquele olhar crítico. Sim. Eu tento mesmo separar a Michele da empreendedora, da profissional, mas é impossível. Às vezes eu entro na rede social e poxa, como que eu entro em contato contigo, amigo? Como que eu compro o teu produto? Como que, às vezes, né, para qualquer coisa porque tudo que tu faz, eu digo, se tu vai comprar, se tu vai na hamburgueria da esquina que abriu, né, o que tu vai fazer primeiro? Tu vai na rede social, para ver como que é o ambiente, né, como que são os lanches, até para olhar o cardápio de lanche, que na maioria das vezes nunca tem, para ver o que as pessoas estão falando, se é legal, o horário de atendimento, simples assim. Entrei na rede social para ver se está aberto, hoje que é feriado, digamos assim. Sim. Cadê essa informação? Né? Mas o dono da hamburgueria disse que ele não precisa de marketing digital. Ele precisa. Só para trazer essas informações para as pessoas que estão visitando essa hamburgueria poderem ter essa informação ali na rede social. Né? Então, assim, é muito complexo. E são coisas mínimas, pequenas, da organização da casa, que na grande maioria das vezes ou o empreendedor não faz porque ele não sabe, ou ele não faz porque não tem tempo, né? É um empreendedor sozinho e tal, não tem tempo, não sabe fazer. A maioria deles chega assim, olha, eu não tenho tempo nem de fazer foto. Faz uma foto do hambúrguer bonito que saiu agora, eu não tenho tempo de fazer a foto. E então a gente precisa estar trazendo esse serviço também. Então, peraí, vamos parar um dia, vamos fazer fotos, vamos fazer vídeos, vamos mostrar quem tu é, né? Vamos humanizar a tua rede, vamos organizar a tua rede. A simples organização das coisas nos seus devidos lugares já fazem com que aquela rede social ganhe do concorrente. Sim, eu sou uma adepta e usuária frequente das redes sociais para buscar informação sobre uma empresa, sobre produto, sobre serviço. Chegou para mim a divulgação, eu já vou entrar, já vou querer saber. Então, tudo isso que você traz faz muito sentido. Principalmente eu falo por mim, mas eu sou uma fatia, né, da sociedade, eu faço parte da fatia da sociedade que faz isso e que é muito relevante ter as informações organizadas para que a gente possa conhecer mais sobre o contexto geral, não somente sobre aquele produto que foi divulgado ali especificamente. Mas, Michele, são muitas informações necessárias e importantes. Agradeço muito a tua presença aqui, mas nosso tempo já está ali acabando. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu penso assim, que fazer o básico e o mínimo bem feito é uma questão de carinho com tu profissional e com os profissionais que tu estás cuidando, que tu estás assistindo. Né? Então, eu costumo fazer isso e eu costumo esperar isso das pessoas, né? Que o pouco que a gente faz, por mais que pareça pouco, ele sempre vai acrescentar num todo para que nós possamos ser empreendedores
e melhorar o mundo dos empreendedores, melhorar o mundo onde nós estamos no dia a dia, o tempo inteiro. Então, isso para mim é primordial. A cada dia fazer meu 1% para que no final nós chegamos a 100%. Muita gratidão. Eu que agradeço, Ana. Agradeço de coração. Gostaram do programa? Pois é, você pode dar a sua opinião lá no Instagram do Para Elas na TV. Vai lá, manda uma mensagem pra gente, sugere temas, profissionais para estar aqui, pessoas que possam falar sobre assuntos interessantes para vocês. E se você perdeu alguma entrevista ou não conseguiu assistir todo o programa, entre lá no YouTube, Para Elas na TV, que você vai ver na íntegra todo o programa. Assiste lá e corre lá no Instagram, aproveita e já dá a sua sugestão. Aguardo vocês lá. E até próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui na Poa TV, Canal 6. Até lá!